O Internacional encara o Maracanã pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli. E esse é um jogo que eu espero, após a partida, fazer um vídeo bem curtinho, sem muitas análises sobre o jogo, porque o Inter precisa confirmar o seu favoritismo. Muito bem, pessoal, Felipe Jobim aqui para projetar a partida de logo mais pela terceira fase da Copa do Brasil. Eu quero explicar um pouco sobre essa minha teoria de que após o jogo a gente não tem que ter uma análise mais aprofundada sobre a partida. Porque hoje é um jogo onde o Inter precisa demonstrar o seu favoritismo. Precisa colocar em campo que é um time melhor, mais qualificado que o Maracanã. E eu falo isso sem desrespeito à equipe de Maracanaú. Eu sei que lá do outro lado tem profissionais sérios. Eu sei que do outro lado tem um trabalho que o pessoal se esforça, que o pessoal leva muito a sério. Mas a gente precisa colocar o seu time em cada patamar. O Internacional é um time de Série A, é um time que tem pretensões grandes nessa temporada. No começo do ano a gente falava sobre o Inter poder disputar Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E se quer jogar de frente a frente contra equipes como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, enfim, o Inter precisa fazer valer o jogo de hoje. E hoje é uma partida para o Inter ganhar sem sustos, sem drama, sem empate. Se o Inter empatar hoje, mesmo que passe, né, porque ganhou o primeiro jogo, vai ser um problema. Porque o Maracanã, novamente, com todo respeito, é uma equipe extremamente limitada. É um time que, na sua divisão nacional, que é a Série D, está em sexto lugar num grupo que tem 8 equipes. Ou seja, nem na Série D, que é um campeonato de nível técnico muito abaixo, o Maracanã consegue algum tipo de protagonismo. Portanto, no jogo de hoje, o Inter precisa ganhar com tranquilidade, até para mandar uma mensagem para o seu torcedor. As teorias de que o Internacional vai poupar alguns jogadores, como por exemplo, Bernabei é um jogador que vem sendo cotado para ser substituído nesse jogo pelo Ramon. O Antony, existe uma dúvida se ele vai ou não para o jogo. Informações de bastidores é que sim, mesmo com algum desconforto na costela, o Antony joga na noite de hoje. Alan Patrick também pode ser preservado e eu espero do fundo do meu coração de que o Roger não escale 3 volantes na partida de hoje. Como eu falei no meu último vídeo de análise da partida, eu entendi o contexto que fez o Roger escalar 3 volantes contra o Mirassol. A gente não concorda, por óbvio, por ser um jogo dentro do Beira-Rio contra uma equipe limitada, mas eu entendi a lógica do Roger, até porque ele falou sobre isso no Uruguai. Mas hoje não é um jogo para 3 volantes. Hoje o Inter precisa propor o jogo, o Inter precisa pressionar o Maracanã e fazer um resultado elástico. Não para mandar uma mensagem para jornalista, para outros times, não, para mandar uma mensagem para o seu torcedor, de que o Inter fez o dever de casa e que agora o Inter pode sonhar sim com coisas maiores na Copa do Brasil. E a minha escalação para o jogo de hoje, eu iria com Ivan no gol, eu não iria com o Antony, eu daria um descanso pro Antony, até pra gente ver do que o Ivan é feito. Eu nos próximos 2 jogos iria com o nosso goleiro reserva, que foi contratado ano passado. Ivan, Bryan Aguirre ou Natan. Eu acho que o Natan, nas últimas oportunidades que teve, ele entrou bem dentro do que se esperava, então eu daria uma chance pro Natan hoje para dar um descanso pro Bryan Aguirre. Vitão e Vitor Gabriel e Ramon na lateral esquerda também para ver do que ele é feito. Abrindo o meio de campo, eu não iria com o Fernando no jogo de hoje, eu iria com o Ronaldo. Do lado, Bruno Henrique e o Thiago Maia, acho que aí é indiferente, acho que a gente pode jogar com o Bruno Henrique do lado do Ronaldo. Aí, do meio para frente agora, dos volantes para frente, Gustavo Prado precisa começar o jogo de hoje, Wesley e Oscar Romero. Aí a gente põe um ponto de interrogação, Wesley ou Luca. E lá na frente, Ricardo Matias, esse seria o meu time ideal para o jogo de hoje. É uma equipe extremamente capaz de ganhar a partida do Maracanã sem sustos, mesmo com um time bem alternativo, para daí sim, no jogo contra o Sport, ir com um time um pouquinho mais sério, porque o Inter precisa ganhar no Campeonato Brasileiro para se afastar da zona da degola. Mas isso é papo para outro vídeo. No jogo de hoje, eu iria com essa escalação para enfrentar o Maracanã. O que tu acha dessa escalação? Boa? Ruim? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E depois do jogo,
tem o meu comentário sobre a partida análise de Internacional em Maracanã pela terceira fase da Copa do Brasil. Tamo junto e até a próxima.